permitam, permitam-me reiterar mais uma vez o processo pelo qual o nosso instrutor procurava levar luz, levar orientação para as pessoas do seu tempo e de todas as eras. Jesus, como um grande conhecedor da natureza humana, sabia que as pessoas lembram-se muito mais, dão muito mais valor àquilo que elas acham que descobriram do que aquilo que é passado para elas numa bandeja. Talvez seja por isso também que Jesus se servia tanto de parábolas, de alegorias, de símbolos, para procurar despertar em seus seguidores, em seus irmãos, discípulos, despertar a luz, mas despertar de uma maneira que eles sentissem: nossa, olha o que eu descobri, o que eu entendi. Esse apoderar-se de algo que sente que foi ele que descobriu, faz com que a pessoa dê muito mais valor àquele ensinamento, vamos dizer assim, porque foi ele que descobriu. Então, o mestre levava aos seus ouvintes a um ponto bem perto, onde esses discípulos, naquele tempo, lembrem-se bem, obviamente não havia Zoom, não havia celular, televisão, nada disso, tudo era feito diretamente para os grupos. E as pessoas eram ouvintes. Existiam muito poucas pessoas que sabiam ler e escrever naquele tempo. E os livros eram coisas muito caras. Então, os seus seguidores, os seus discípulos eram ouvintes. Então, vocês imaginam o dom que o grande instrutor tinha de tocar a alma daqueles que o ouviam e levar as pessoas como que até um ponto em que elas depois acham: mas olha o que eu descobri. E essas descobertas que nós achamos, que nós fazemos, nos são muito mais caras do que aquilo que a gente está recebendo de uma forma passiva de um instrutor. Então, não vamos nos esquecer sempre que a didática do nosso divino instrutor era nos levar até bem pertinho para que, com um pouquinho de esforço, ele viesse a entender aquilo que estava sendo passado de forma simbólica, alegórica para ele. É por isso, então, que a gente precisa fazer esse esforço também para transcender a aparente barreira de ensinamentos que, quando são lidos de uma forma intelectiva, expressando coisas deste mundo ao qual nós estamos acostumados, não fazem muito sentido. Vamos ver os ensinamentos que nós temos hoje em nossas lições.
No versículo 98, nós temos: Jesus disse, o reino do Pai é como um certo homem que queria matar uma personagem poderosa. Em sua própria casa, ele desembaiou a espada e enfiou-a na parede para saber se sua mão poderia realizar a tarefa. Então ele matou a personagem poderosa. Ora, nós sabemos que Jesus não aderiu aos seus discípulos que queriam tomar as armas para expulsar os romanos. Sempre dizia que meu reino não é deste mundo. Jesus era um instrutor extremamente doce, amoroso, respeitador da vida. Pode parecer para a pessoa que lê de forma direta, com o entendimento usual, mas Jesus está nos ensinando a matar uma personagem poderosa, tirar a bainha e enfiar na parede para se preparar para matar essa personagem. Não faz sentido. O tipo de instrutor da doçura daquele grande ser que amava a todos os seres, inclusive os romanos, que eram os opressores do seu povo. Então, obviamente, Jesus não está falando no sentido usual das palavras, que está dizendo que o reino do Pai é como um certo homem que queria matar um personagem poderoso. Nós temos que buscar o entendimento de uma maneira alegórica. Então, vamos passo a passo. O reino do Pai. O que é o reino do Pai? O reino do Pai é um estado de consciência em que não há mais barreiras. Nós nos tornamos conscientes de que somos todos uma grande família, a tal ponto que nós podemos dizer: somos todos somos todos expressões do ser de luz que nós conhecemos em nossa tradição como Cristo em nós, o Filho de Deus. Então, todos somos um, e quando alcançamos o estado de consciência, aquela expansão da consciência que nos permite voltar a conhecer a realidade última de que nós todos somos um, isso é o reino do Pai. Esse estado de consciência não é um lugar, e certamente não é um lugar que nós só podemos alcançar depois de morrermos, porque nós não morremos. Nós já vimos esse ensinamento do Mestre, o nosso corpo, que é um instrumento, um veículo para a nossa manifestação, porque nós não somos o corpo, nós não somos o material, nós somos uma expressão divina fazendo uma experiência com um veículo material nesse mundo exterior para que a gente possa aprender, todos nós, aprendermos a manifestar o espiritual por meio do material. Quando estivermos totalmente envolvidos em invólucros materiais, ainda assim, com todo o peso da matéria,
que oblitera, cobre e dificulta a expressão das vibrações elevadas do espírito, porque a matéria tem uma vibração muito densa, muito baixa. Então, você vê, esse é o nosso propósito. O reino do Pai, o reino de Deus, é alcançarmos essa consciência da unidade. Mas aí Jesus diz, o reino do Pai é como um certo homem que queria matar um personagem poderoso. Então, vamos ver que personagem poderosa é essa. Eu estou certo que todo mundo já chegou à conclusão que a personagem poderosa é o danado do ego. Poderosíssimo, que a tal ponto que inferniza a nossa vida, fazendo com que a gente se considere separado de todos os outros. Olha, eu bate assim no peito, se identificando com o seu corpo, eu sou separado dos meus irmãos. O nosso corpo é separado do corpo dos outros, mas o verdadeiro eu não é o corpo. O verdadeiro eu é o espírito que usa esse veículo. Então, o que nós queremos fazer é matar essa personagem poderosa. É lógico que não significa matar o corpo. É lógico que não significa obliterar a nossa mente concreta, mas simplesmente tirar o domínio da nossa consciência. Consciência significa estar consciente de. Então, em vez da nossa consciência estar limitada pela nossa mente concreta, que torna-se ciente, se conscientiza por meio dos sentidos. Os sentidos só fazem sentido no mundo físico. Então, nós precisamos encontrar maneiras de transcendermos a nossa percepção da vida como sendo limitada ao mundo material. E aí, para alcançar o reino do Pai, nós temos que figurativamente matar esse personagem poderoso, que nós fazemos não enfiando uma espada na parede da casa para poder matar, então, esse personagem poderoso. Não, não é. Isso tudo são alegorias, são maneiras de trazer para a nossa consciência algo que é espiritual por meio da experiência que nós temos do mundo material. Então, veja só, simbolicamente, o homem experimenta matar o personagem poderoso enfiando a espada na parede. A parede, lembrem-se bem, é algo que limita no nosso mundo material um aposento do outro. A parede limita, a parede cria a separação desse meu ambiente com o outro ambiente. A parede é um símbolo da separatividade. Então, o homem que queria entrar no reino do céu tinha que encontrar meios para superar consciência separativa, simbolizada pelas paredes, matando essa consciência da separatividade. Obviamente, isso não é feito
com um instrumento material, uma espada. A parede simboliza a separatividade, mas o instrumento que matará essa consciência de separatividade tem que ser ativado em nossa mente. Então, é a mente matando a mente. Meu Deus do céu, agora a coisa está ficando feia. Como é que a mente vai matar a mente? Tudo é simbólico. Então, a mente superior vai limitar a mente inferior a seguir os ditames do alto e não ficar limitado pela percepção do mundo exterior. O mundo exterior é o mundo material, é o mundo da limitação, o mundo da separatividade. Então, a espada é a mente que vai ser afiada, vai ser capaz de discernimento até alcançar a o cúmulo, o máximo de discernimento possível, que é a sabedoria. Então, que maravilhosa lição que nós temos aqui, de uma maneira que, inicialmente, parece que a coisa está super complicada, não faz sentido. Jesus está promovendo matar uma personagem poderosa. Seria ele o César, a personagem que estava oprimindo o seu povo? Jesus não estava tratando de assuntos do mundo exterior, do mundo material. Jesus, um instrutor espiritual, um mensageiro divino que iria ensinar ao seu povo e aqueles que iriam herdar seus ensinamentos de que meu reino não é desse mundo. O reino do Pai, o reino do céu, não é desse mundo. É a consciência de que nós todos somos um. Tão simples assim. Tão simples assim. As coisas mais simples são as mais difíceis para o ego aceitar, porque o ego quer complicação, quer comprovar para os outros que ele é poderoso. E poderoso é só a força divina, que está em cada um de nós, mas é uma força que vai ser ativada, está sendo ativada em todos nós para o propósito de voltarmos para a casa do Pai, de acordo com a parábola do filho pródigo, que é uma jornada em consciência. A terra distante para a qual ele vai e torra toda a sua fortuna, e a fortuna são os seus dons espirituais, a sua consciência espiritual, até que está cuidando dos porcos, num sentido o mais baixo possível da materialidade. Mas aí se lembram que na casa do meu pai os servos têm comida. Não é comida para cá, é comida para o coração, é comida para a mente. Então, esse alimento espiritual é que todos nós precisamos aprender a buscar, porque ele está à nossa disposição. Estamos todos prontos para matar o personagem poderoso, enfiando a espada da mente nas barreiras da separatividade.
Vocês gostariam de fazer alguma pergunta? Acrescentar alguma coisa? Enquanto vocês pensam, deixa eu beber um pouquinho da água da vida. O Dorival. Muito bem, Dorival. A mente superior, ela conseguiria penetrar a mente inferior com a verdade que é a divina? Isso. Veja só. As imagens que são passadas nos ensinamentos dos grandes mestres têm que superar vários entraves. Servem-se de imagens materiais para nos dar uma ideia do que é espiritual. Servem-se de atos ou processos que parecem que podem ser feitos agora, enquanto, na verdade, são processos que estão em andamento há milhares e milhares e milhares de anos. Só precisam ser ativados, reforçados, porque todos nós já estamos, olha, há milhares de anos procurando matar esse personagem poderoso. E temos feito algum progresso. Temos feito algum progresso. Porém, o, o nosso instrutor nos dá essa alegoria para que a gente se dê conta que a gente não vai pegar uma espada para enfiar numa parede. Nós vamos pegar aquele instrumento que corta, fura, aquilo que impede a nossa consciência de expandir, que é a nossa mente concreta governada pelo ego, que é, por natureza, egoísta, ou seja, separativo. Eu em primeiro, segundo e terceiro lugar. Se sobrar um tempinho ou uma migalhinha de pão, eu dou para os outros, vou fazer a minha parte da caridade. Mas vou cuidar, em primeiro, segundo, terceiro lugar, do eu mesmo. Então, nós fizemos muito progresso nessa direção de matarmos, simbolicamente, tá? O personagem poderoso que, no mundo material, a gente mata de uma vez só e pronto. Agora, no processo evolutivo, esse matar é definhar, vai diminuindo o seu poder com o passar do tempo, com a nossa determinação, aquela espada do discernimento, de insistir que a justiça seja feita. E qual é a grande justiça divina? É que todos nós colhemos aquilo que nós plantamos, que todos nós recebemos aquilo que nós damos, que existe uma lei que faz com que a personalidade, o ego, né, fique balançando. Meu Deus, mas que complicado! Eu quero ter isso, então eu vou pegar, vou me apossar disso, e nem que tenha que tirar de outra pessoa. Isso aqui eu quero. Mas a gente custa, mas estamos aprendendo que tudo o que a gente faz
para a vida una, a gente colhe da vida una. Então, o amor divino se demonstra também pela justiça divina, que é expressa divinamente pela lei de causa e efeito. Alguma outra observação? Pergunta? Continuamos, então? Logio 99. Os discípulos disseram-lhe: teus irmãos e tua mãe estão aguardando lá fora. Ele disse-lhes: estes que estão aqui, que fazem a vontade de meu Pai, são meus irmãos e minha mãe. São eles que entrarão no reino de meu Pai. Você vê que aquela alegoria, a imagem, o reino do Pai, o Pai Celestial, esse reino é um reino em que não tem ouro, prata, pedras preciosas. A riqueza no reino é a consciência cada vez mais abrangente da totalidade. Então, é difícil para nós. Eu volta e meia, tenho esses momentos de dor de cabeça. Como é que a gente vai expandir a consciência progressivamente no processo evolutivo, se nós, ao entrarmos no reino do Pai, que é o estado de consciência da unidade, se já atingirmos o estado de consciência da unidade, o que tem para atingir mais? O que tem para continuar evoluindo? Já alcançamos aquele estado de consciência da unidade. E agora? Alguém gostaria de fazer algum comentário a esse respeito? Lília, você está com cara de que está pronta para compartilhar a sua luz. Olha, Raul, eu não tenho a mínima ideia. Não sei se alguém tem uma mínima ideia do que tem depois dessa consciência de unidade. Realmente não sei. Talvez os nossos irmãos mais velhos tenham, né? Mas eu desconfio que nem eles. Luiz Alberto, obrigado, Lília. Luiz Alberto, compartilhe a sua luz, por favor. Liguei. A voz está boa? Isso, está ótima. Tá. Há uns 20 anos atrás, eu participei da organização de um grupo Nova Era. Esse é desses negócios que chama Violeta, mas com o tempo acabei descobrindo que a chama Violeta nada mais era uma transposição da hóstia. Faça tudo que você quiser, depois toma uma hóstia, está perdoado de tudo. Mas eu me lembro que eu aprendi alguma coisa com eles, e era o seguinte, que a evolução humana iria no caminho de nós virarmos, não usar esse termo, um logo solar. Assim que a gente consegue, aí eu estou misturando meus outros conhecimentos, equilibrar o pentagrama, que a função, vamos dizer, na iniciação, iria, segundo a tradição hermética, ficar fixo na luz móvel. O que seria isso? Fixo na luz móvel, a gente, vamos dizer que nós, de repente, fosse uma estrela do mar. A estrela do mar, a correnteza vai para um lado, vai para outro e leva ela. Então, aquele pentagrama, né,
água, terra, fogo, ar e Ashkar, que é o astral, que seria a da ponta dessa estrela. Durante a nossa evolução das várias encarnações, nós conseguiríamos equilibrar essa estrela de ponto que ela não seria mais movida pelos elementos. Ou seja, nós viraríamos um mestre sobre os elementos e não os elementos comandar a gente, como o mapa astral mostra que os elementos nos comandam. Assim sendo eles, nós caminharíamos, após essa evolução, para chegar àquilo que Jesus falou de ser uma divindade, nós passaríamos a ser um logo solar. Ou seja, nós iríamos para uma estrela e ia desenvolver, por exemplo, toda a vida daquela estrela, entendeu? Era um pensamento que eu achei interessante. Luiz Alberto, é bem provável que você esteja no caminho certo de entendimento, de apreensão desse conceito extremamente difícil para nós. Porque quando a gente expressa um conceito, nós estamos expressando um conceito com a ajuda da nossa mente que serve-se de imagens do mundo em que nós vivemos. O mundo que nós vivemos e que nós dominamos mais ou menos, mas não tão bem, tanto é assim que nós estamos enfrentando essa pandemia, então a gente não domina completamente. Mas então, nesse mundo que nós estamos vivendo, nós fazemos algumas imagens que poderiam explicar ou nos levar a um entendimento inicial do que é o mundo espiritual. Agora, eu acho que é muito útil para nós nos lembrarmos sempre consciência, estarmos cientes de, mas estar ciente das leis do mundo oculto significa estar capacitado para atuar no mundo oculto, servindo-se do conhecimento dessas leis, como nós nos servimos de equipamentos no nosso mundo material. Nós usamos um carro, usamos um avião, usamos um ar-condicionado, usamos um fogão. Tudo isso são coisas que nós usamos no mundo material e que trazem benefício para nós. Agora, no mundo espiritual, que é regido por leis espirituais, e existem atuações possíveis nesse mundo espiritual. É por isso que fala-se tanto sobre o ocultismo, que certos ensinamentos de Jesus e de todos os grandes seres são mantidos em segredo até que as pessoas estejam preparadas para usá-los. O que significa essa preparação? Ter um conhecimento de física quântica, ser muito hábil com manipulação de microscópio eletrônico, ferramentas extremamente delicadas. Não tem nada a ver com isso mais. O microscópio eletrônico, as ferramentas, a inteligência artificial, tudo isso nos dá uma imagem neste mundo que nós conhecemos mais ou menos, para um mundo que nós não conhecemos, mas nós podemos fazer inferências. Então, à medida que nós evoluímos, alcançamos a consciência permanente
do reino dos céus, ou seja, a consciência da unidade. Já alcançamos um certo nível de iniciação que, após sairmos do corpo físico, aquilo que a gente chama de morte, passado algum tempo voltar para esse mundo como um bebezinho que começa a aprender a dizer mamãe, papai, andar e fazer todas aquelas travessuras e aprendizados do bebê, da criança, do jovem, até que, num determinado momento, pum, a consciência volta. E nos iniciados, nos grandes iniciados, por incrível que pareça, essa consciência retorna, geralmente, antes deles alcançarem a idade de 7, 8 anos. Então, eles voltam a receber aquela consciência. Parêntese aqui. No livro Luz do Santuário, o Diário Oculto de Geoffrey Hodgson, ele relata que, quando era uma criança de provavelmente 5 anos, ele teve uma experiência que não sabia se foi um sonho ou se aconteceu enquanto ele estava acordado, de uma visão de ver saindo do sol um grande anjo que veio rapidamente do sol para a terra e em direção a ele, e entrou pelo topo da sua cabeça, e ele sentiu uma queimação. Foi um susto, uma experiência que ele começou a gritar, mamãe, mamãe, e a mamãe foi lá e o abraçou, e ele, ofegante. Depois disso, ele foi transformado, a sua consciência. Por quê? Esse ser que entrou pelo topo de sua cabeça, esse anjo era um anjo Kundalini, que ativou a sua Kundalini, possibilitando que os seus chakras fossem estimulados até um certo ponto, porque ele não era ainda um mestre de sabedoria, mas já tinha acesso a poderes, a consciências elevadas. Então, eu estou dando esse exemplozinho porque quero enfatizar o fato de que estamos falando de um processo milenar, milhares e milhares de anos. O seu instrutor disse que ele começou esse processo espiritual há 8.000 anos atrás, no Egito. Então, todos nós já estamos nesse processo, já fizemos progresso. E é bem provável que todos nós estamos sendo levados a todo tipo de experiência para ativar duas coisas em nós, em particular. A inofensividade, a ahimsa, uma noção assim automática que sai lá de dentro de todos nós, que nós não podemos causar sofrimento aos outros, porque todos nós somos um. Todos são expressões da vida una. Então, as pessoas, com o tempo, vão desenvolvendo essa capacidade de não causarem sofrimento aos outros de forma consciente. Às vezes, a gente causa sofrimento aos outros de forma inconsciente. E mesmo isso gera karma.
Então, nós temos que aprender, na escola da vida, não gerar sofrimento para os outros de forma alguma. E, como talvez um corolário disso, seria a expressão automática, natural, do sentido de sermos todos um. E, com isso, o despertar da compaixão. As pessoas, os seres que estão sofrendo, devem ser protegidos por nós, buscadores da verdade, buscadores da luz. E a luz é poder. Então, para que a gente possa receber essa luz que é poder, nós temos que estar totalmente comprometidos com o bem-estar de toda a humanidade. O que significa que a gente não pode desejar que aqueles políticos que a gente não gosta, aqueles criminosos, aqueles isso, aqueles aquilo que a gente detesta, vão para aquele lugar? Não, de jeito nenhum. Isso aí é um impedimento total ao nosso processo de expansão de consciência, ao nosso processo de evolução. É por isso que nós temos que estar muito atentos à nossa atitude para com os nossos irmãos. E aí a gente vê, voltando para o nosso texto, os discípulos disseram-lhe, teus irmãos e tua mãe estão aguardando lá fora. E ele disse-lhes, estes que estão aqui, que fazem a vontade do meu Pai, são meus irmãos e minha mãe. São eles que entrarão no reino de meu Pai. Então, Jesus, apesar de ser um bom filho, um bom irmão, no sentido usual que nós damos para essa fraternidade, essa amorosidade para com os parentes próximos, ele certamente era muito amoroso, mas a amorosidade dele, a preocupação, se a gente pode usar essa palavra para Jesus, era para com toda a família humana. Ele já tinha expandido a consciência para saber que toda a família humana fazia parte da vida una e que ele estava no mundo com uma missão de ativar esse processo de retorno à casa do Pai, o processo de despertar, o processo de expandir a consciência, o processo de se determinar a prosseguir nessa senda espiritual, nesse compromisso em alcançar a capacitação máxima, ou seja, alcançar a iluminação, como nós dizemos, o mais rapidamente possível para me capacitar a ajudar os outros. Vocês me perdoem, vou dizer uma coisinha da família. Eu tenho uma netinha, agora com quase 8 anos, que é um amor e ela é muito recatada, primeira da turma, sorri, mas não é de agarramentos e de falar demais. E a mãe dela perguntou para ela um dia, não sabia, não se lembrava das circunstâncias, minha filha, o que você quer ser quando você crescer?
eu quero ser médica. Tem muita gente com dor, muita gente sofrendo. Eu quero ser médica para ajudar aqueles que sofrem. Então, uma criança cedo já despertou para esse grande processo evolutivo que todos nós temos que nos capacitar para sermos médicos. Não necessariamente médicos físicos, atuando com bisturi, com receitas e assim por diante. Não. Médicos espirituais que vão conseguir nos ajudar a vencermos as doenças da alma, todos aqueles vícios, apegos que nos aprisionam nesse mundo e, consequentemente, causam sofrimento. Não é para menos que o Senhor Gautama Buda disse, após a sua iluminação, quando foi convencido a compartilhar a sua experiência de iluminação com os outros, disse que a primeira grande nobre verdade era dukkha, sofrimento, que o sofrimento permeia toda a vida humana. Então, mas esse sofrimento pode ser vencido, que o sofrimento é superado quando se vence a ignorância e que existe um método para alcançar essa capacitação, superarmos o sofrimento, o caminho óctuplo. Então, existe, então, todo um processo, mas que começa com a conscientização de que o sofrimento permeia a vida do ser humano nesse mundo. E que nós temos como nossa responsabilidade superar esse sofrimento, que é possível fazer, mas a gente tem que aprender a fazer isso. E aprender a fazer isso significa nadar contra a corrente dos valores, da moralidade, não é da ética, da moralidade desse mundo material que nos leva a agir de forma egoísta. Então, nós temos que quebrar esse ritmo. E isso é o que nós estamos fazendo. E aí, Jesus, aqueles que fazem a vontade do meu Pai são meus irmãos e minha mãe, são eles que entrarão no reino de meu Pai. Então, aqueles que, agora trazendo para a nossa vivência, não, aqueles que estão aqui, que estavam naquele grupinho, que Jesus estava ministrando seus ensinamentos, no grande grupo da humanidade que está buscando os verdadeiros ensinamentos de Jesus, fazendo o que deveria ter sido feito pelos evangelhos e pelos evangelistas. Evangelium, em grego, é boa nova. Os evangelistas são aqueles que trazem a boa nova. E qual é a boa nova? Os ensinamentos que nos capacitam a superarmos os entraves, a prisão desse mundo. Então, é isso que nós devemos buscar quando nos chamam para as coisas desse mundo com muito amor e discernimento, colocarmos o nosso senso de prioridade em ação. O que deve ser a minha prioridade do momento? Sempre
o Mestre vale-se de exemplos externos para nos chamar para uma realidade interior, buscando nos despertar. Meu Deus do céu, existe algo muito mais importante de que os meus interesses pessoais. E é isso que ele fez com mestria e nós estamos procurando entender esses ensinamentos e colocá-los em prática. Colocá-los em prática. Esse é o grande desafio para nós. Todos nós já lemos muitos livros, já ouvimos muitas palestras, já aprendemos intelectualmente muita coisa importante, verdadeira. Agora, o curso de pós-graduação é colocar em prática. É sair da aula teórica para ir para o laboratório da vida e colocar em prática os ensinamentos teóricos que nós aprendemos. E aí sim, nós vamos mostrar que nós podemos matar a personalidade poderosa, o ego, que nos leva constantemente a agirmos de forma egoísta para sermos amorosos, trazendo cada vez mais benefícios para todos os seres, compartilhando com nossos irmãos e irmãs aquilo que nós aprendemos a respeito da senda espiritual, a senda de generosidade, de amorosidade. Vocês gostariam de fazer algum comentário, alguma pergunta? Pessoal muito tímido. Esse pessoal ou são muito sábios e são aí muito humildes. Não quero mostrar toda a minha luz, mas não é mostrar a luz, é compartilhar a luz, meus irmãos. Por favor, se vocês tiverem algo para acrescentar, alguma dúvida para tentar nos esclarecer, por favor, manifestem-se. Então, continuamos. Versículo 100. Eles mostraram a Jesus uma moeda de ouro e lhe disseram: os homens de César exigem os tributos. Ele disse-lhes: dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus, e dai a mim o que é meu. Esse versículo também faz parte dos evangelhos canônicos e é de grande importância prática em nossa vida. Eu vou extrapolar para vocês, projetando em vocês a limitação que seguidamente eu tenho, como realmente colocar em prática os ensinamentos que outras pessoas estão compartilhando visualmente também, aquela partezinha engraçada que nós estamos vendo. E vamos buscar sempre encontrar esse toque de Midas que transforma coisas comuns no ouro da sabedoria. Então, os discípulos disseram a Jesus que os homens de César exigiam tributos.
os judeus achavam o fim da picada terem que pagar tributos a César. Mas era a lei do mais forte que prevalecia. Um Estado havia conquistado outro e exigia tributos. E um sábio instrutor não iria ensinar a não pagar tributos, como alguns líderes judeus ensinavam ao povo, para causar grande sofrimento aos seus compatriotas, porque o poder das tiranias não tem limites. Então, Jesus disse: dai a César o que é de César. Dai a Deus o que é de Deus. Aí, todos os judeus aí sorriam. Sim, nós vamos dar a Deus tudo aquilo que ele pediu por meio do Código de Moisés, as leis mosaicas. Agora, as pessoas, às vezes, não veem certas incoerências. É dito na Bíblia que Moisés subiu ao Monte Sinai e, depois de vários acontecimentos, recebeu ensinamentos divinos que foram gravados com fogo nas pedras da lei, e ele desce, então, com o decálogo. Todos nós já aprendemos essa palavra grega, deca é 10. Então, com as 10 leis, né? O decálogo. Mas parece que a lei mosaica era um pouquinho mais do que 10 mandamentos. Ao que me constam, eram 613 preceitos. Aquela inflação de 10 passou para 613 e deixou de ser pontualmente ensinamentos divinos para expressar a tradição dos judeus. Então, tudo quanto é tipo de detalhezinho a respeito, por exemplo, das abluções antes de uma refeição, é preciso lavar as mãos assim e trazer água até o cotovelo. Se você tivesse relógio, felizmente naquele tempo eu não tinha relógio de pulso, não precisavam tirar para não estragar o relógio. Então, tinha que ser até o cotovelo, assim, assado, tantas vezes. Todos esses detalhezinhos da tradição. Com relação à comida kosher também, nossa, como tem detalhes aqueles que conhecem algo sobre a lei mosaica, fica com os olhos arregalados, mas para que tanto detalhe, para que tanta minúcia? E isso não tem nada a ver com espiritualidade. Ainda que os seus ouvintes, quando ele disse, dai a Deus o que é de Deus, muitos entenderam como sendo, obedeçam à lei mosaica, paguem o dízimo. Muito bem, mas Jesus provavelmente estava dizendo, dai a Deus o que é de Deus, dai o seu coração para o todo. Olha lá. Vamos respirar fundo para captar a profundidade disso. Dai todo o seu coração, toda a sua vida, todo o seu interesse para Deus.
Agora, Deus não é um ser que está lá em cima, nas nuvens, controlando tudo aquilo que nós fazemos. Deus é o todo. O todo significa, inclui todas as leis conhecidas do universo e muitas leis ocultas que nós só iremos aprender gradativamente à medida que formos recebendo iniciações ocultistas. Então, dai a Deus toda a sua vida, porque a sua vida é uma extensão de Deus. Então, em seu coração, em sua mente, dedique-se sempre ao todo, ao bem comum. Quando a gente pensa nisso, a gente respira fundo e a gente vê que nós estamos caminhando para um estado de consciência que provavelmente transcende aquilo que nós somos capazes de fazer hoje. Se provavelmente transcende o que nós somos capazes de fazer hoje, explica por que nós não temos ainda uma iniciação elevada. Que a nossa iniciação seja só a primeira e a segunda, né, de várias pessoas aqui no nosso grupo, fora aqueles que são já discípulos aceitos. Então, nós estamos nos primeiros estágios, aprendendo a dar a Deus o que é de Deus. Mas aí vem aquela última parte. E dai a mim o que é meu. Vocês gostariam de compartilhar como vocês entendem o que seria dar a Jesus o que era dele? Luiz Alberto? Mas tem que ativar isso. Ainda não conseguiu. O desafio tecnológico persegue a todos nós. Conseguiu ativar o microfone. Ele, de vez em quando, fica com preguiça. Aí ele... essa obra aqui me deu um ensinamento interessante da capa. Mestre Philippe Tillion, ele teria sido a encarnação de alguém muito importante. Ele viveu em Paris. E tem uma passagem da vida dele que ele não escreveu, os seguidores dele escreveram por ele, em que uma condensa, ele tinha o poder, como Jesus, de ressuscitar, de curar as doenças, essas coisas. Ele tinha uma sala em Paris que atendia as pessoas. Aí uma senhora, uma condensa, veio pedir pela filha, que estava muito mal à morte. Aí, quando chegou a vez dela, foi à mesa dele, contou. Ele se levantou, virou para a plateia, falou: nós temos o prazer da condensa fulano de tal estar aqui, e ela está pedindo pela sua filha. Mas acontece que ela... não, ele já tinha comentado com ela não tinha dinheiro para pagar aquela cura. Aí ela virou para ele: não, eu sou condensa fulano. Nesse momento ele se levanta, vira para a plateia e fala: nós temos o prazer da condensa estar aqui, etc. Ela está pedindo pela a sua filha, que está muito mal, mas ela não tem a moeda para pagar, é a moeda de Cristo. Vocês querem que eu cure a filha dela? Aí as pessoas lá do povo estavam ali, né? Queremos. Aí ele volta à mesa, fala com ela: a senhora pode sentar-se, que a sua filha está curada.
Essa é a moeda de Cristo. Provavelmente essa moeda do coração, do amor, que ela não tinha, né? Ela vivia na riqueza, então ela não tinha moeda de Cristo. Isso aí me deu a entender essa passagem dessa parábola, que é também dos evangelhos canônicos. Sempre eu me lembro do mestre Philippe de Lyon, uma obra muito rara que eu achei no sebo e me valeu muito. Muito bem, muito obrigado, Luiz Alberto. Mais alguém gostaria de compartilhar a sua experiência, a sua intuição? O mestre Felipe. Ok, muito obrigado. Meus irmãos, todo aquele que se engajou no trabalho de trazer luz para o mundo, ou entrou no caminho dos bodhisattvas, aqueles que se dedicam totalmente a trazer luz, cura para o mundo. Porque a cura física muitas vezes serve como um disjuntorzinho que possibilita a pessoa, meu Deus, o meu corpo foi curado por aquela pessoa que tem esse dom de cura. O que tem por trás disso tudo? Todo o processo da nossa vida humana tem a ver com promover a evolução. E aqui, nesse mundo material, em superar o sofrimento, porque o sofrimento não é só causado por fatores físicos, muitas e muitas vezes por fatores psicológicos, por fatores de uma gestão da nossa vida diária, da nossa vida social diária. Eu imagino que a gente sente muito mais afetado pelas palavras, às vezes inconsequentes, impensadas dos outros, do que nós somos afetados por dor de barriga. Então, a dor do nosso coração emocional é muito maior do que as dores físicas que nós sentimos, ainda que as dores físicas podem chegar a um nível de insuportável. Mas as dores emocionais também levam pessoas até o suicídio. Então, voltando para Jesus, Jesus estava pedindo para aqueles que tinham sido tocados por seus ensinamentos que se dedicassem à senda espiritual, ao caminho de libertação do sofrimento, a esse caminho que nos leva à iluminação, sob a orientação de um irmão mais velho. Então, ele queria que aqueles que estivessem despertando dessem a confiança para ele, Jesus, como instrutor espiritual, para seguir nesse caminho. Eu imagino que todos que aqui estão já pensaram uma vez ou outra, se não muitas vezes, como seria maravilhoso se eu tivesse acesso a um grande instrutor. Que esse instrutor, como o mestre Polidorus Issurenos estava à disposição do Geoffrey Hodgson, de acordo com o seu diário oculto, então termos sempre a orientação de um verdadeiro instrutor espiritual. Todos nós temos esse anseio e todos nós devemos procurar
até conseguirmos achar. Quando a gente não consegue encontrar um mestre de sabedoria, um irmão mais dedicado, uma instituição que tenha um acervo de conhecimentos que foram passados por grandes seres, já supre esse anseio e essa necessidade que todos nós temos. Então, aprendermos a nos dedicar aos ensinamentos dos grandes mestres, eu estou me referindo aos ensinamentos de Jesus, como também aos ensinamentos do Senhor Buda, de Krishna e assim por diante. Tivemos muitos grandes instrutores nesse mundo. Fala-se de muito poucos, porque os grandes números são estabelecidos pelas religiões que foram criadas a partir dos ensinamentos parciais desses grandes instrutores. E as religiões tendem a arrebanhar muito mais pessoas do que os verdadeiros instrutores espirituais, mesmo que eles já tenham deixado esse mundo, mas eles estão nesse mundo por meio dos seus ensinamentos que foram registrados de uma forma ou de outra. Então, vamos dar o nosso coração, a nossa determinação a seguir os ensinamentos de Jesus. Não necessariamente os ensinamentos das igrejas que dizem que estão nos trazendo Jesus. Nós queremos os ensinamentos de Jesus. A pessoa de Jesus é algo que pode ser de grande arrimo emocional, espiritual para algumas pessoas, mas o que Jesus realmente pedia era dar a ele aquilo que era dele, ou seja, entrar na corrente juntamente com ele, a corrente que nos levará à outra margem da libertação do sofrimento. Nós estamos muito acostumados com a terminologia do cristianismo, que nós queremos ser salvos. Eu queria dar uma notícia para vocês. Quem sabe eu já tive alguma inspiração, vi alguma coisa a esse respeito, e eu queria compartilhar com vocês. Nós todos estamos salvos. Não precisamos mais nos preocupar com sermos salvos. O que a gente precisa se preocupar é com nos libertarmos mais rapidamente. Mas a salvação já está garantida. E estava garantida desde o princípio, quando era o Verbo. Então, não é a salvação que nós estamos procurando por meio das religiões. Nós estamos buscando a manifestação da nossa verdadeira natureza divina, que é um processo espiritual. Douglas, por favor. Pode falar, Douglas. Raul, boa noite. Boa noite. Nos seus ensinamentos anteriores, nos versículos anteriores, você mencionou uma coisa muito interessante, que nos ensinamentos ocultos, tá, Jesus fazia a iniciação das pessoas. E nós sabemos que a iniciação era feita através do levantamento da Kundalini e através de outras práticas ocultas, tá?
eu fico me perguntando, existem pessoas que acidentalmente na vida elas conseguem levantar a Kundalini. A pessoa está pescando, aí um raio cai na vara de pescar da pessoa, aí ela levanta a Kundalini e ela passa a ter poderes de cura e outros poderes de clarividência, de vidência e tal. Essas pessoas que têm esse tipo de acidentes casuais na vida seriam pessoas que provavelmente, com certeza, os senhores do karma autorizariam elas a ter um ensinamento de levantamento de Kundalini. Mas como elas não estão perto de algum mestre ou de algum mosteiro, alguma coisa, elas acabam tendo esses acidentes. Para poder levantar Kundalini e fazer a prática de uma cura, de uma clarividência. Aí pergunto eu, aí responde você. Procede essa minha análise ou eu estou completamente fora viajando na maionese, como diz o pessoal? Obrigado. Meu irmão, você não me lembro de tê-lo visto viajando na maionese. Você é um grande estudioso, dedicado, e trouxe um fato de que algumas pessoas, aparentemente, por acaso, por acidente, um raio caiu, ou ele recebeu uma martelada na cabeça, caiu um tijolo na sua cabeça, alguma coisa assim, aparentemente muito mundana ocorre, e de repente, meu Deus, eu estou vendo essas coisas, eu tenho que cuidar o que eu desejo, porque a coisa acontece. Então, esse despertar e direcionar a Kundalini, vocês me perdoem, eu vou repetir isso sempre. Despertar a Kundalini não é necessariamente uma coisa do outro mundo. É relativamente fácil para aqueles que vêm a conhecer certos procedimentos despertar a Kundalini. O grande desafio é conduzir a Kundalini de forma equilibrada, sem causar grandes danos à saúde e à psique das pessoas, chakra após chakra, até alcançar o chakra do topo da cabeça. Então, esse direcionar da Kundalini é o grande desafio. Agora, nem todas as pessoas têm, vamos dizer, a boa fortuna que nós tivemos de pertencer a certas instituições e, por razões A, B, C, estarmos aprendendo cada vez mais a respeito da vida espiritual e, se tivéssemos a oportunidade de despertar a Kundalini e elevá-la chakra por chakra, ativando diferentes poderes em nós, até o topo da cabeça, isso aconteceria. Então, nós recebemos algumas oportunidades. Outras pessoas, por circunstâncias da vida, não tiveram essas oportunidades. Então, os grandes seres que sabem o mérito de cada um, quando é que eles estão mais ou menos preparados, porque, às vezes, aqueles que receberam uma, duas iniciações, escorregam e fazem besteira, causam grande sofrimento. A gente ouve falar de curadores que curaram centenas, milhares de pessoas de diferentes doenças físicas, até de desequilíbrios emocionais, mentais, de escorregarem e depois começarem a se aproveitar dos seus poderes
para adquirir dinheiro, riqueza, ou se aproveitarem sexualmente daqueles que o procuram. Então, há a possibilidade das pessoas que despertam a Kundalini escorregar, mas vamos falar especificamente daqueles que, de repente, passam a ter capacidades curadoras. Isso aqui. O processo evolutivo é um processo de não só de dezenas, centenas de encarnações, talvez milhares de encarnações, ao longo dos milhões de anos de que o gênero humano está nesse planeta. Então, nós estamos progredindo. E, às vezes, apesar de dizer que a natureza não dá salto, de vez em quando, aparentemente, dá um salto. E alguém que aparentemente era um João Ninguém, de repente ele, por causa disso, olha, eu já li relatos de um vaso cair na cabeça de uma pessoa e despertar a Kundalini, e eles se tornaram um vidente, um curador. Então, isso acontece. Mas há sempre a mão divina que está direcionando tudo. É por isso, então, que nós não sabemos explicar tudo o que acontece de forma aparentemente inesperada, mas tem sempre uma mão divina, grandes seres, não só grandes seres, os irmãos mais velhos da humanidade, mas também devas, anjos. Assim como o ser humano tem várias escadas, degraus da escada de Jacó para a evolução humana, também os devas vão progredindo na medida do seu melhor, mais amplo serviço nas áreas em que eles atuam. Então, nós temos também a ajuda dos nossos irmãos angélicos, os devas. Nesse livro, Luz do Santuário, Diário Oculto de Geoffrey Hodgson menciona que ele recebeu muita instrução de um Rajadeva, que ensinou muito a ele sobre o mundo angélico e sobre as leis da natureza. Foi um grande instrutor dele. Então, tudo tem alguma razão de ser. E o que a gente tem que procurar pessoalmente, cada um de nós, o que está ao meu alcance hoje? O que eu posso fazer de bem para a humanidade ao meu alcance? Eu não posso curar todas as pessoas, não posso libertar da fome a todos aqueles que têm fome. O que está ao meu alcance? É deixar de fazer cara feia para o vizinho, que já é uma contribuição para a humanidade. Ver cada um buscar aquilo que está ao seu alcance de fazer para o bem da humanidade, porque à medida que nós formos fazendo isso de forma séria, verdadeira, de coração, aqueles que tudo veem vão dizer: e a luzinha daquele está começando a piscar mais forte, vamos ajudá-lo. Quem sabe vai mandar um vaso para bater na nossa cabeça. E ocorre essa coisa inesperada, mas é mais provável que nos coloque simplesmente em oportunidades de melhor servir aqueles que estão ao nosso alcance atualmente.
Obrigado, Raul. De nada, Douglas. Eu estou vendo, então, que nós estamos chegando ao fim do nosso horário e eu pergunto, vocês gostariam de dizer mais alguma coisa, alguma pergunta curtinha? Meus irmãos, minhas irmãs, vamos encerrar lembrando-nos de quem nós somos e o que estamos fazendo aqui. Somos todos expressões divinas, expressões de Cristo, Filho de Deus, e estamos nesse mundo para manifestar aquilo que somos: luz, paz, amor, harmonia e alegria. Assim, agora e por todo sempre, que brilhe a luz, que reine a paz, que o amor envolva todos os seres, trazendo a harmonia e a verdadeira alegria para as nossas vidas. Que assim seja e assim é. Que assim seja. Sim, seja. Bom final de semana, Raul, e a todos. Muito obrigado. Bom fim de semana a todos, com muita luz, com muita paz, principalmente. Muito sorriso no rosto, muita alegria e paz no coração. Obrigado, meu. Semana que vem. Tchau, tchau. Obrigado. Até Tchau, semana que tchau. vem. Boa noite para todos. Boa noite. Gratidão. Boa noite. Namastê.